falam em união, mas ficam promovendo gente que tem comportamento tão estranho, que defende bandeiras tão esquisitas. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Ah, lá vem o Consta dividir a direita, lá vem o Consta gerar intriga, e aí vem uma turma meio fã, assim, do Kim Paim e tudo. Gente, por vários motivos, eu discordo e eu acho que eu tenho que denunciar. Eu não vejo tanta gente denunciando. Eu vi, por exemplo, o Deltan Dallagnol entrando em guerra com essa turma, acho que o Jeffrey Schickini também, enfim, sei lá. O Nicolas não se mete muito, é muito atacado, mas não rebate tanto, pelo menos não cita nomes. Talvez o Nicolas seja superior nesse sentido, não sei. Mas acho que alguém tem que fazer esse dirty job, porque, de novo, né? Não é debater com eles. Se você quiser que eu perca meu tempo discutindo economia com Kim Paim, eu confesso a vocês que não vou adotar aqui falsa modéstia, tá? Eu confesso que eu não tenho nada a ganhar. Não tenho nada a ganhar com isso. É jogar pérola aos poucos. A economia dele é a mesma do Ciro Gomes, né? Um negócio tosco, nacionalista, antimercado, boboca. O problema é o seguinte, é que tem essa turma que fala em nome da direita e que, infelizmente, recebe a chancela de Bolsonaro, o próprio Eduardo Bolsonaro, principalmente. E aí você olha e fala assim, não, isso não é legal. Isso não é legal. Então, o que eu quero fazer aqui é dar um toque no Eduardo Bolsonaro. O Flávio, eu acho que ele está, nesse aspecto, um pouco mais afastado. Aliás, está adotando um tom muito correto, né, de união, elogiou muito na entrevista do Pânico o Partido Novo, elogiou o Nicolas e por aí vai. Mas tem a turma do boicote e tudo mais. E aí, eu peguei uma notícia do Globo dessa semana que fala desse parceiro aí do Kim, né, o tal do Arthur Machado, que esteve aí envolvido na questão da Lava Jato, chegou aí preso e tudo. Mas o ponto não era esse. O ponto é que ele, aparentemente, é um lulista. O sujeito que o Lula indicou, atropelando até o Fernando Haddad, para a CVM, aliás, a Comissão de Valores Mobiliários que cuida do mercado financeiro. Veja que irônico isso, né? O cara indicado pelo Lula, com apoio do Ciro Nogueira e do Guido Mantega, esse cara é unha e carne com o tal do Arthur Machado do Quinto Elemento. Aliás, acho que é o advogado dele. Sei lá, ou quem cuida do seu dinheiro. Agora eu não lembro mais, mas está lá na reportagem do Lauro Jardim. Então eu publiquei a reportagem do Lauro Jardim falando: esse é o mesmo Arthur Machado do tal Quinto Elemento? Que tem lá o Kim Paim participando? Interessante. Mas nada, para reflexão das pessoas, quem é quem, diga-me com quem andas, esse tipo de coisa. E aí vem aquela horda. E o sermão na XP? Agora a XP acho que virou o Banco Master na cabeça de alguns, sei lá. Bom, eu tenho muito orgulho da trajetória do meu irmão, um cara workaholic, que deu muito certo na vida profissional, trabalhou muito, eu sei que eu vi, né? Não só na XP, como antes da XP, no Banco Pactual, e, enfim, teve muito sucesso. A XP virou o monstro que virou em termos de tamanho, uma empresa super bem sucedida, porque deu acesso ao mercado de capitais para gente comum, tirou essas pessoas dos fundos de Itaú, Bradesco, que cobravam 4%, 5% de taxa de administração, é a tal desbancarização. Mas aí vem essa gente toda, e o seu irmão? E o meu irmão? O que isso tem a ver com o Arthur Machado ser muito próximo do cara que o Lula indicou para a CVM? É difícil entender, né? E eles acham que isso é um ataque. Então é óbvio que existe uma horda coordenada, de certa forma, pelo sujeito da Austrália, o
canguru de bigode, como passou a ser chamado aí por alguns. E, de novo, nada disso mereceria mais do que um segundo de menção. Mas o Eduardo Bolsonaro vive dando moral para eles e o Flávio aceitou ser entrevistado também pelo Arthur Machado e o Kim, contradizendo a sua própria mensagem de união, porque a gente sabe que essa turma é a que mais tenta gerar desunião, intriga, demoniza o Partido Novo, o Deltan Dallagnol, demoniza o Nicolas Ferreira, me ataca o tempo todo, chegaram a demonizar a Oeste, a Gazeta, que são os poucos veículos independentes que temos. Então, assim, desculpa se eu desconfio que isso é um trabalho de gente infiltrada. Gente que, de alguma forma, é cavalo de Troia. Está tentando destruir a direita desde dentro, né? Enfim. Aí vem esse Mafinha, que é desse timinho, dizendo que não vai parar de bater no Nicolas, na Michele, quer dizer, na Michele Bolsonaro, a esposa do Jair, né? Porque só ele é o bolsonarista verdadeiro. A Michele não, a Michele é uma traidora. Ela é esposa do Jair, mas ela é uma traidora. O Tarcísio, quando eles desistirem de sabotar a candidatura do Flávio. E o Eduardo Bolsonaro repostou. Então, de novo, gente, isso para mim é grave. Porque eu quero muito que o Flávio ganhe. Eu tô fazendo a minha parte. Todo programa que eu faço, eu detono o Lula, coisa que eu faço há 25 anos, eu tenho coerência, e aproveito para elogiar o Flávio, falar das entrevistas dele, do tom correto, do Bolsonaro moderado, da pegada correta na economia, porque ele quer um nome de mercado, tipo Mansueto, Roberto Campos Neto, ou alguém como Paulo Guedes, porque ele está falando em privatização, que é o tom certo. Coisas que essa turma duguinista condena. Eu vou mostrar. Então não dá para entender o Eduardo e o Flávio dando moral para esse tipo de coisa. Não dá para entender. Eu conheço um monte de gente influente da direita, gente que atrai votos, que tem 1 milhão de seguidores, que não aguentam mais, que começam a pensar assim, não dá. Por que eles alimentam esses trolls? Eu vou jogar toalha. Falam em união, mas ficam promovendo gente que tem comportamento tão estranho, que defende bandeiras tão esquisitas, ao lado do Aldo Rebelo, do Rui, do PCO, o Ruizão, mas detonando o Partido Novo, não dá para entender. Então, eu postei. A Petrobras deveria ser privatizada. Isso não é um tema controverso entre conservadores e entre liberais, tá? Todos entendem que a Petrobras tem que ser privatizada. Todos. Setor estratégico não é sinônimo de estatal no comando. Quem confunde isso é o PT e os militares tecnocratas do Brasil. Não existe, aliás, uma Petro USA nos Estados Unidos, para quem o petróleo é mais estratégico do que para todos. Privatize já. Só essa mensagem. Nada controversa, não citei nomes, estou defendendo a privatização, eu tenho um livro escrito sobre isso. Aí vem o Kim Paim falar, lá vem o liberal entreguista, querer entregar mais poder para o BTG, JBS e BlackRock. Bom, eu não escutava o nome entreguista desde que os comunistas do PT atacavam Roberto Campos, um grande liberal clássico que o Brasil teve. Saudoso Roberto Campos. Era chamado de Bob Fields e de entreguista pelos comunistas e pelos militares esquisitos. Agora, entregar poder para JBS e companhia? Não, Kim Paim. Veja, hoje quem detém esse poder é essa turma. Porque a Petrobras é estatal, está na mão do PT, e o PT tem simbiose com os donos do poder, inclusive a turma do poder financeiro. O capitalismo de laços que temos
que temos no Brasil, denunciado pelo Sérgio Lazzarini, é exatamente isso. O sonho dos sindicatos e das empresas como BTG e JBS é que o Estado mantenha as estatais. Ou seja, é tanta loucura, tanta inversão, tanta ignorância ou má fé. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador.